Opa, meus manos, então, não é de hoje que muitos personagens estão sendo deixados de lado em Blue Lock, e a cada capítulo conseguimos notar uma diferença maior entre os Blue Locks. Mas não é que eles estejam ruins, apenas não conseguem acompanhar toda a evolução do projeto e o andamento do mangá. E nesse vídeo vamos abordar 5 jogadores que foram esquecidos em Blue Lock, na minha opinião. Simbora pro vídeo. E para iniciar essa lista, eu escolhi o Tokimitsu, um dos caras que marcaram o início da segunda seleção. Com excelentes atributos físicos, Tokimitsu fez parte do top 3 da segunda seleção. Sua estamina ilimitada e seu físico de elite eram seu diferencial. Naquela época, sua força era inalcançável. Até Barou, que é extremamente forte, perdeu no duelo para Tokimitsu. Ele também contava com muita agilidade. Tokimitsu utilizava sua força física para fazer curvas rápidas e precisas enquanto corre, podendo mudar de direção em alta velocidade. Essa agilidade já lhe permitiu perseguir Bátira até conseguir roubar a bola. Ele também é capaz de usar dribles rápidos e precisos, desviando de adversários antes que pudessem reagir. Juntando tudo isso com sua estamina infinita, a mesma que lhe possibilita jogar partidas de alto nível por várias horas sem cansar, tudo isso com sua capacidade máxima. Tokimitsu se torna um pesadelo para qualquer adversário. Porém, mesmo com todas essas qualidades, existe um motivo para Tokimitsu ter entrado nesta lista. Basicamente, ter uma super resistência, uma força acima da média e estamina ilimitada não é o suficiente. Tokimitsu precisava ter uma arma exclusiva, apenas atributos físicos não classificariam como destaque. Para entender melhor, vamos observar da seguinte maneira. Naquele momento da obra, apenas Tokimitsu tinha os melhores atributos físicos. Porém, depois da segunda seleção, todos os Blue Locks tiveram sessões de treino, melhorando e muito seus atributos físicos. Então aquilo que tornava Tokimitsu especial já não existia mais. Enquanto jogadores como Bátira, Tigiri e Izag tinham suas habilidades únicas, suas armas próprias, o Tokimitsu dependia apenas da sua força física. Mas depois, os Blue Locks passaram por vários treinamentos. Todos conseguiam jogar uma partida inteira de alto nível. Todos eles desenvolveram fôlego e resistência, coisas que tornavam Tokimitsu especial. Seu talento era apenas sua força física, resistência e estamina ilimitada, atributos que se tornavam inúteis quando são utilizados sozinhos. Tokimitsu foi um excelente jogador em Blue Lock, mas apenas seus atributos físicos não lhe garantiam mediante a evolução dos outros Blue Locks. Ele era um tanque durante a segunda seleção, mas em um universo onde todos podem treinar e melhorar, ter mais força e resistência não é o suficiente. Resumindo, Tokimitsu é um excelente jogador, mas ele não conseguiu acompanhar a evolução dos outros Blue Locks, não criou nenhuma arma especial, muito menos aperfeiçoou seus atributos padrões. E desse jeito ele foi caindo no mar do esquecimento, principalmente por ter seguido o Rin, ao invés de seguir o melhor caminho para aperfeiçoar suas habilidades. Caminho esse que seria a tutela de Chris Prince. Talvez desse jeito, ele ainda poderia estar vivo no projeto. O Mano Neji de Blue Lock, Hiragi, o cara das cartas de tarô e do QI tático absurdo. Hiragi foi um dos personagens abordados no spin-off de Nagi, que durante a segunda seleção, seu primeiro contato com os protagonistas foi mostrando seus futuros através da carta de tarô, e naquele momento ele já mostrava seu QI tático a fazer previsões. Hiragi é o tipo de jogador que comanda uma equipe apenas com a tática. Seu estilo é usar estratégias minuciosas para atingir seu objetivo específico. Ele analisa o jogo, os adversários, posições e ações, assim antecipando as jogadas até mesmo antes de entrar em uma disputa. Como seu forte está na análise, Hiragi coleta dados de todos os jogadores, assim criando uma fórmula de pontuação, tipo uma cartinha do FIFA com o overall dos outros Blue Locks. Desse jeito ele sabe o que precisa fazer para vencer cada adversário. Sua criação de jogadas se intensifica quando ele usa seu Big Date Stalker. Com essa arma, Hiragi utiliza análise de personalidades, pensamentos e padrões de movimentos, assim ele consegue prever tudo que o adversário fará na partida, podendo criar uma fórmula para vencer. Hiragi também conta com suas armadilhas criativas, tão perigosas quanto as de Nagi. Ele consegue usar quando parado e em movimento, tudo isso sem perder velocidade, facilitando sua finalização. E bom, Hiragi tem um excelente currículo, porém um dos seus maiores defeitos foi ter acreditado cegamente em suas análises. Naquela partida contra o time de Nagi, Hiragi tinha tudo para vencer, porém com o despertar de Nagi, Barou e Tigiri, eles se tornaram imbatíveis,
e Hiragi confiava demais em suas previsões, mesmo quando já não faziam sentido mediante a evolução dos seus adversários. E apesar de ser extremamente inteligente, Hiragi não deu o próximo passo para sua evolução. A verdade é que Hiragi não foi muito bem aproveitado, ele não teve espaço no Sunshine, e mesmo com a tutela de Chris Prince, ela não seria o melhor cenário para sua evolução. Hiragi sempre foi alguém muito lógico, pensativo e estrategista. Olhando por esse ponto, o melhor lugar para sua evolução seria o Bastard. E talvez lá ele pudesse evoluir e se desenvolver, poderia até estar entre os 23 melhores de Blue Lock. O seu problema foi confiar demais em suas análises, ao invés de melhorar suas armadilhas criativas ou criar novas armas em seu arsenal. A verdade é que Hiragi foi meio que esquecido, ele foi apenas um personagem de destaque no mangá do Nagi, e depois o autor deixou ele de lado, mas a real é que Hiragi tinha muito potencial, porém ele foi desperdiçado. Otoya fez uma das melhores duplas ao lado de Karazo, fazendo parte do top 6 durante a terceira seleção. Um jogador frio, calmo e completamente focado. Sua agilidade e dribles furtivos eram sua maior arma, um personagem com muito potencial para ser explorado. Seu diferencial sempre foi sua caminhada furtiva ninja, sendo essa uma combinação de velocidade e movimentos sem a bola, facilitando sua infiltração na defesa adversária. E tudo isso com um jogo de pés imprevisíveis, ele conseguia se infiltrar sem ser notado. E durante a terceira seleção, Otoya conseguiu vencer Rin e Shidou algumas vezes. Sua velocidade é tão surpreendente quanto a de Tigiri, mas ao invés de correr em linha reta, Otoya corre entre os adversários, meio que fazendo um zigue-zague, se tornando um perigo no 1 contra 1. E durante a Liga Não Egoísta, Otoya escolheu jogar no Baixa, um time focado em criatividade e liberdade. Eu sinceramente acho que ele fez a escolha certa. Apesar de parecer um pouco apagado, Otoya teve 2 gols e 1 assistência. Números que até modestos, mas ainda assim estão ótimos para um ponta. O grande problema de Otoya é que ele não teve muito desenvolvimento. Parece que ele só teve aquele momento de glória no top 6, mas depois o Kaneshiro esqueceu o ninja de Blue Lock. Não foi falta de treino e muito menos de habilidade. Otoya sempre cumpriu seu papel com excelência. O fato é que o nível dos Blue Locks aumentou muito, e infelizmente quem não consegue acompanhar acaba ficando para trás. Karazo, o melhor amigo de Otoya. Juntos formaram uma dupla surpreendente. Ambos foram capazes de derrotar Rin e Shidou. Karazo também fez parte do top 6 melhores de Blue Lock durante a segunda seleção. Naquele momento, Karazo estava no nível muito acima, quase incompreendido. Com sua habilidade analítica aguçada, ele conseguia analisar um time em segundos, conseguia descobrir o jogador mais fraco daquele time e focar suas jogadas em cima dele até quebrar o fluxo do jogo. Além da sua inteligência, Karazo tinha um excelente controle de bola, com domínios excepcionais, tudo isso devido à sua percepção espacial e tática, além da habilidade de controlar o espaço com as mãos, medindo a distância certa para uma finta. Além de tudo isso, Karazo possui a Metavision, que com essa arma ele consegue ler o campo inteiro de maneira única, sabendo onde cada jogador se encontra e que jogada fazer, conseguindo interceptar passes precisos e, acima de tudo, orquestrar o jogo da melhor maneira possível. E apesar de todas essas qualidades, Karazo foi sendo deixado de lado jogo a jogo. No jogo contra a ESO 22 Japão, Karazo era extremamente importante, representando o coração de Blue Lock. Mas na Liga Não Egoísta, Karazo foi sendo esquecido, principalmente por não ter muitos momentos de destaque, e também por não evoluir tanto as suas habilidades. Apesar que no final do arco, Karazo usa Metavision, mostrando que ele sempre teve essa capacidade. E agora, no jogo contra a Nigéria, Karazo vem ganhando um destaque significativo, com interceptações, leitura de jogo precisa e alguns momentos de superioridade. Karazo é um jogador extremamente importante para Blue Lock. Sua evolução vem bem atrás, mas chegou o seu momento, e eu espero que nessa Copa ele venha ganhar mais destaque, porque é isso que está faltando para Karazo. Habilidade e compromisso ele tem, e agora com essa oportunidade, veremos o Corvo brilhar novamente. E esse aqui é meu personagem favorito, mas infelizmente ele também tem que fazer parte dessa lista. E esse é o Yukimiya, um jogador extraordinário que também fez parte do top 6 melhores de Blue Lock durante a terceira seleção. O Yuki foi fundamental no jogo contra a ESO 20 do Japão, entrando no fluxo e botando os caras pra dançar. O Yukimiya é o detentor do estilo Imperador no 1 contra 1. A sua maior arma é o confronto individual. Ele usa dribles velozes e ágeis para passar pelos adversários. Yukimiya foi outro que já venceu num duelo tanto contra a Rin quanto Shidou. Seu forte é o drible em curta distância, sendo esse seu estilo explosivo.
E o Kimiya também é super veloz, chegando a rivalizar com a velocidade de Tigiri em alguns momentos. E quando o Yuki atinge o fluxo, ele usa um estilo de dribles muito mais ousado, sendo esse o futebol de rua, que em contraste com seu estilo 1 contra 1, quando ele está no fluxo, ele consegue fazer dribles mais precisos, cortando entre amigos e adversários. Tudo isso com uma janela de espaço bem curta, com muito foco e análise, podendo determinar a melhor rota a seguir para penetrar a defesa. E em resumo, é como se ele estivesse desviando de obstáculos na rua. E agora, chegando em sua finalização, o Kimiya tem o chute giroscópio, esse sendo um chute capaz de curvar tanto o pé direita quanto o pé esquerda em altíssima velocidade. O seu alcance é de pelo menos 30 metros. O seu parafuso de espada é outro dos seus chutes mágicos, porém diferente do giroscópio que rotaciona para os lados, o parafuso de espada rotaciona para baixo, fazendo a bola subir e cair drasticamente em direção ao chão. E o Kimiya também possui o olho do predador, tal arma capaz de melhorar em 100% suas finalizações e dribles, focando tudo em um único objeto, ou alvo. Assim ele é capaz de realizar uma jogada focada ao máximo, tudo isso estreitando seu campo de visão. Mas bom, existe um motivo para ele estar nessa lista, e o fato é que o Kimiya não foi muito bem aproveitado na Liga Não Egoísta. Primeiro, ele escolheu um time onde o mestre tem como critério principal a lógica. E tá tudo bem, ele poderia se desenvolver bem lá. O problema é que o Kimiya teve muito do seu potencial desperdiçado a jogar como lateral. Foram poucas as vezes em que o esquema o favoreceu. Então mesmo ele atacando e tendo participações significativas, não era a mesma coisa de ser um ponta e jogar no ataque. E sim, ele teve alguns problemas em relação aos seus sonhos e seu problema de visão. Mas todo aquele potencial, aquele jogador que amassou na terceira seleção e despertou o fluxo na partida contra o 20, tudo isso foi sendo deixado de lado aos poucos, e ele foi perdendo seu espaço. E mesmo com seu gol, logo ele voltou a ficar de canto. E eu sei que muitos evoluíram e o ritmo aumentou ainda mais, mas se pararmos para pensar, o Kimiya não fica muito atrás. Apesar de Otoye ter marcado 2 gols e uma assistência, em termos técnicos, ambos jogam nas mesmas posições, nas laterais do campo como ponta, e sinceramente, o Kimiya é bem superior ao Otoye. Mas nós sabemos que ser melhor não é o suficiente para estar entre os melhores de Blue Lock. E bom meus manos, esse foi um vídeo mais sobre a minha opinião, e eu também gostaria de saber sobre a de vocês. Comenta aí que eu estarei lendo. Tamo junto e valeu!